fazer é escolher o seu tecido e escolher alguns pedaços de feltro que combinem, que dê um realce para aquela estampa do tecido que você escolheu. O tamanho em si do monstrinho, ele vai depender do uso que você vai fazer. Se você quer que ele seja um organizador de brinquedo ou um organizador de roupa suja. Então, esse pedaço aqui, ele tem 60 centímetros e eu vou tirar com 40 centímetros. Geralmente, esse tamanho dá um organizador de roupa suja. Para fazer cestos organizadores para brinquedos, eu indico que seja um pouquinho maior, porque tem alguns brinquedos que acabam não passando pela boquinha do monstrinho. Então, eu vou medir aqui e vou cortar do tamanho que eu quero. E você precisa tirar 2 vezes no tecido que você vai fazer e mais 2 vezes no forro. Eu gosto de usar o forro em feltro, porque eu acho que visualmente o monstrinho acaba ficando mais fofinho, sabe? E gosto de usar o vermelho porque eu já aproveito para fazer a boquinha do monstrinho com o vermelho. Agora é hora de você colocar sua criatividade para funcionar. Então, você vai pegar uma folha de papel que seja menor do que o projeto que você vai fazer, vai dobrar ao meio e vai olhar mais ou menos para isso como se essa parte aqui central fosse o rosto do monstrinho. Então, a primeira coisa que eu vou desenhar é um bocão. Eu gosto de monstros com bocões bem grandes. Então, vou desenhar o bocão do monstro aqui. E aí, eu vou cortar esta parte aqui, sem uma medida muito exata, tá? E esta outra parte aqui. Então, aqui, olha, já é a boca do monstro. E eu preciso fazer que essa boca fique colorida. Então, em volta da boca de uma cor e a parte interna é onde vai aparecer aquele feltro vermelho do forro. Se você ficar insegura, pode fazer marcações também, fazer tudo medidinho, não tem problema nenhum. Pode pegar um prato de sobremesa e fazer o risco sobre o prato de sobremesa. Pode pegar uma travessa que você tem em casa. O importante é que você coloque a sua criatividade para funcionar. E aqui está o contorno da boca do meu monstrinho. Então, aqui eu já vi que tem uma boca bem grandona que vai aterrorizar. Só que não, né? E aí, eu posso aproveitar esse mesmo papel para fazer os olhos. Se eu não tiver aqueles olhinhos prontos, eu posso fazer os olhinhos com o próprio feltro. Então, olha só. Pronto, já fiz os olhos. E se você quiser, pode aproveitar ainda esse mesmo pedaço de papel e desenhar alguns dentinhos. Você pode fazer vários dentes, pode fazer dentes arredondados, pode fazer dentes de vampiro, pode fazer só 2 dentinhos aqui na frente. Então, você escolhe como é que você quer que o seu monstrinho tenha a aparência. Eu vou fazer com 4 dentinhos. Tá aqui. E aí, você vai montando conforme aquilo que você acha que pode ficar mais legal. Se você quiser colocar cílios para parecer uma monstrinha, se você quiser colocar uma lingona aqui para fora, usa a criatividade que eu tenho certeza que vão sair projetos excelentes. E agora, eu vou cortar essas partes aqui nas cores adequadas. Os dentinhos eu vou colocar em branco, os olhos em branco e vou fazer uma parte menor aqui em preto. E esta parte aqui da bocona, eu vou usar o verde, olha, que vai dar um mega destaque aqui. Agora, você vai colocar uma parte de feltro e uma parte de tecido e vai começar a alfinetar as coisas do monstro aqui. Então, vamos colocar a boca posicionada, os olhos. Cortei uns cílios aqui, para ele ficar bonitinho.
E eu vou alfinetar tudo isso aqui, tanto no tecido como no feltro vermelho lá de baixo. A parte da boca eu vou alfinetar só a parte externa por enquanto. É sempre dando uma esticadinha assim, pra ficar bem certinho o tecido. Agora vem o pulo do gato. A gente vai cortar o miolo da boca somente no tecido e não na parte do feltro que tá lá embaixo. Então, eu vou puxar aqui, me certificar de que eu tô pegando só o tecido mesmo. Vou fazer um piquezinho aqui. Olha lá, só o tecido. E vou cortar no contorno do feltro, um pouquinho mais pra dentro do feltro. E agora, você vai traçar uma reta bem no meio da boca do monstrinho. E vai cortar aproximadamente de 10 a 15 centímetros na parte central da boca, aqui no feltro. Assim, ó. E agora, você vai encaixar o dente do... E agora, você vai encaixar os dentes do monstrinho entre o feltro da boca e o feltro vermelho, que é o forro. Aí, agora, é só alfinetar para segurar o feltro do dente, o feltro do forro e o tecido. Essa parte já está toda alfinetada. Agora, a gente vai fazer um desenho para as mãozinhas do monstrinho. Você vai colocar um papel aqui na lateral do monstrinho e vai pensar um tamanho de mãozinha, de bracinho, ou de qualquer outra coisa que você queira colocar aqui, porque afinal de contas é um monstrinho e ele pode ser do jeito que você quiser. Então, eu fiz aqui uma mão meio esquisita, num tamanho que ficou mais ou menos a metade da boca. Olha só, esse aqui é o tamanho da mão na metade da boca. Eu acho que o desenho tem que ser meio que proporcional, sabe? Pra ficar um trabalho bonito. Então, agora é só eu cortar 4 vezes. E eu posso também deixar essa mãozinha cheinha com manta acrílica. Posso deixar a mãozinha só dupla, fazendo no feltro duplo. Posso fazer a mãozinha dupla e com enchimento. E posso fazer a mãozinha simples também. Essa mãozinha eu vou fazer de 2 cores e vou fazer dupla, porém não costurada para encher. Vou fazer só uma costura simples por fora para ficar com um acabamento mais legal. E aí, se você for fazer a mãozinha dupla com enchimento, aí você precisa cortar com uma margem de costura para que a sua mãozinha fique do tamanho que você desenhou. Eu falo que tudo é uma questão de criatividade. Olha só. Eu já resolvi colocar outra cor aqui na mãozinha. Então, essa minha mãozinha vão ter 2 cores. E aí, a gente pode fazer assim, olha, uma mãozinha de cada lado. Ou eu posso fazer as mãozinhas assim, de um lado verde, do outro roxo. Você escolhe. Eu vou fazer uma mão de cada cor. Então, eu já vou alfinetar aqui aonde eu quero que minha mão fique. Para isso, eu vou colocar a mão aqui pra fora e depois pra dentro, para que a hora que eu fizer a costura, ela prenda a minha mãozinha no local que eu quero. E vou fazer isso do outro lado. Então, agora você vai abrir as mãos e vai passar a costura para prender toda essa parte do rosto do nosso monstrinho. Antes de iniciar a costura, você vai pegar um pedaço de feltro e vai regular o ponto da máquina. Se você quer costurar com o ponto zigue-zague ou com o ponto reto, então é só você baixar o calcador e ver qual é o ponto que você quer usar. Eu vou usar esse ponto maiorzão assim, olha, para dar um acabamento mais rústico, de mais monstro. E aí, é só eu colocar o meu tecido aqui e fazer todas as costuras para prender.
Não se esqueça de cortar alças e colocar aqui na parte superior para depois você ter onde prender e pendurar o seu monstrinho. Já vou prender as alças e prender as mãozinhas. Agora que já tá tudo presinho, as alças, as mãozinhas, os dentinhos e a boca já está aberta, é hora da gente fechar o nosso saquinho organizador. Então, eu vou colocar sobre essa parte aqui do direito, eu vou colocar o direito do tecido externo. E vou colocar uma outra camada do feltro, aquele vermelho. Então, ficou assim, feltro, o tecido já com a parte do monstrinho montada, a parte do direito do tecido e mais uma camada de feltro. Agora, é só você fazer uma costura por todo o contorno. Agora, nós vamos desvirar o nosso projeto. Lembrando que esses cantinhos aqui, a gente faz uma dobra na costura da lateral, uma dobra na costura de cima e prende com o dedão aqui, toda essa dobra, e desvira. Assim, quando você desvirar, ele já vai sair pontudinho aqui. Quando a gente coloca feltro com feltro e tecido com tecido, a parte interna do trabalho fica assim, embutida. Então, fica bem mais bonitinho, tá vendo? Aí, agora, a gente vai passar um zigue-zague de acabamento em todo esse contorno aqui, segurando feltro com tecido. Para finalizar o projeto, é só você dobrar essa parte aqui de baixo, com uns 2 centímetros de largura, mais ou menos. Fazer casinhas e colocar botões para fazer o fechamento. Assim, quando você guardar alguma coisa aqui, vai ser simples de você abrir e retirar. Se você não quiser colocar botões, você pode também colocar um velcro aqui, que vai ficar bom e vai dar o mesmo resultado. Esses monstrinhos organizadores ficam um charme. Você pode fazer assim saquinhos maiores para guardar brinquedos, roupas sujas, e os menores você pode fazer para colocar em cima da cama, fazer almofadas ou até mesmo para guardar o pijaminha a hora que a criança acorda. Olha que legal!